O que sai da sua boca quando alguém te ofende diz muito mais sobre você do que sobre quem te ofendeu. Quaresma, dia 15. Responder com bênção. Nessa quaresma, vamos caminhar juntas do arrependimento ao recomeço, da quarta-feira de cinzas até a segunda-feira após a Páscoa, com devocionais que conectam escritura, prática e transformação diária. No devocional de hoje, número 66, seguimos com o tema Responder com bênção, maturidade no calor da ofensa. E o trecho bíblico que nos guia é de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé, com o nosso devocional Caminho de Lapidação. Pensa comigo. 1 Pedro foi escrito para gente que estava vivendo pressão de verdade. Não era uma comunidade no conforto, era um povo aprendendo a seguir Jesus num ambiente hostil, com injustiças, provações mal entendidos. Então, quando Pedro chega nesse finalmente, ele não está mudando de assunto. Ele está fechando uma linha de pensamento muito prática. Como é que a gente vive como povo de Deus quando o mundo, e às vezes até quem está perto da gente, está cutucando a nossa ferida? E é aí que ele vai direto ao ponto. Unidade de mente e coração, amor entre irmãos, humildade e, principalmente, o jeito de responder quando vem a ofensa. Esse texto é um chamado para maturidade, mas não aquela maturidade fria, é maturidade com coração. Mesmo modo de pensar e de sentir não significa todo mundo igual. Significa a gente não vive em competição nem em guerra interna. A gente busca o mesmo centro, Cristo. Amém? Sejam educados e humildes. Aqui é o chão da fé, é no trato, no tom, no respeito, no jeito de falar. É no dia a dia que a gente vê Cristo. E aí vem o desafio real. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Isso aqui não é fraqueza, isso é força governada. E o ponto mais alto, paguem ofensa com uma bênção. Ou seja, quando o impulso gritar devolve, o Espírito sussurra, abençoa. E Pedro dá um motivo. Deus nos chamou para isso. E há uma promessa aqui. Viver assim não nos empobrece. Deus não deixa essa obediência sem fruto. Vamos trazer esse ensinamento para hoje. Hoje, a maior parte das nossas ofensas não chega como perseguição oficial. Chega como uma resposta atravessada no WhatsApp, como uma ironia em casa, um comentário que diminui, uma cobrança injusta, uma provocação no trabalho, uma lembrança de algo antigo que alguém joga na tua cara. E a tentação quase sempre é a mesma, reagir na mesma moeda. Mas a quaresma nos chama a um outro caminho. Não é engolir tudo, nem fingir que nada aconteceu. É não permitir que a ofensa determine quem nós nos tornamos. Na programação neurolinguística tem uma ideia muito útil aqui, que é padrão de estímulo e resposta. Estímulo, nesse caso, seria quando alguém ofende. E o padrão automático é, eu devolvo na hora. Eu dou gelo, eu alfineto, eu explodo. E o resultado é o que dá o alívio, mas só por 5 minutos. Depois vem a culpa, a distância, o desgaste e o ciclo vai se repetindo. Pedro está ensinando exatamente o contrário, que é quebrar o padrão. Não paguem, é uma interrupção. Pelo contrário, é a substituição do padrão. E a bênção, aqui é um reenquadramento espiritual. Eu paro de agir como alguém dominado pela ameaça e volto a agir como alguém chamado e abençoado. Pensa com sinceridade. Em quais situações você mais paga na mesma moeda? É com tom de voz, ironia, silêncio punitivo, indiferença? Qual é seu estilo de defesa quando se sente ameaçada? Você ataca? Você some? Você se humilha? Você se fecha? O que você costuma chamar de sinceridade, mas na prática vira ofensa? É franqueza sem amor? Correção com desrespeito? Verdade sem humildade? Como seria hoje responder com bênção, sem ser falsa? Com firmeza e respeito, sem veneno, com limites, sem vingança.
E a métrica simples de progresso real que você vai usar hoje é a seguinte frase: hoje eu escolhi o caminho de Cristo no meu tom ou eu só reagi? O exercício desse devocional se chama pausa, limite, bênção e leva só 6 minutos. Para pausa, a gente vai fazer o seguinte: quando a ofensa vier, ou quando você lembrar dela, diga por dentro só na sua mente: Senhor, guarda minha boca e o meu coração agora. Também pode ser: eu não vou responder no impulso. Eu vou respirar e escolher. Eu não vou devolver na mesma moeda. E como limite, é entender que a bênção não é permitir abuso. Então escreva uma frase curta e limpa, sem ataque, que seria um limite saudável para você. Por exemplo: eu quero conversar, mas não nesse tom. Vamos retomar com respeito. Eu entendi seu ponto. Eu só peço que você não me ofenda. Eu não vou continuar essa conversa se houver xingamento. E para a bênção, nós vamos escolher uma forma concreta de pagar com bênção. Não é bajular, não é puxar o saco, é agir com bem. Por exemplo: eu vou responder com mansidão e clareza, sem ironia. Eu vou orar por essa pessoa hoje. Senhor, abençoa, cura, dá luz. Eu vou fazer um gesto de paz. Uma mensagem curta e verdadeira, sem veneno. E antes de irmos para a oração, eu preciso que você respire e avalie. Em quais situações você mais paga com a mesma moeda? Tom de voz, ironia, silêncio punitivo, indireta? Qual que é o seu estilo de defesa quando se sente ofendida? Você ataca? Some, explode, se fecha? O que você chama de sinceridade, mas na prática vira ofensa? É uma franqueza sem amor? Uma correção com desrespeito? E como seria responder com bênção, sem ser falsa? Com firmeza e respeito, sem veneno, com limites e sem vingança. Me conta nos comentários, porque Deus nos chamou para isso. E é uma promessa nessa obediência. E essa é a nossa 15ª caminhada. Contamos os dias com sabedoria, atravessamos o deserto com direção e hoje escolhemos responder com bênção. A jornada vai ficando mais profunda e mais real. E amanhã a gente continua, porque você não está sozinha nessa lapidação. Continua comigo. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te desejo profunda paz e aquele abraço. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, nessa quaresma nós queremos ser um povo com o mesmo modo de pensar e de sentir em Ti. Ensina-nos a amar de verdade, com educação e humildade, no chão da vida. Guarda-nos do impulso de pagar o mal com mal e ofensa com ofensa. Dá-nos domínio próprio, maturidade e coragem para responder com bênção, com verdade, com limites saudáveis e com um coração limpo. E cumpre em nós a Tua promessa. Forma em nós um caminho que carrega a Tua paz e a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.